Salve aí, rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campani, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um inscrito aí no canal, Pedro Franco, um abraço, Pedro. Oi, quer aparecer de novo? Então vem. Mas só um pouquinho, tá? Dá tchau. Não faz isso não, senão vai sair todo o enquadramento. Só mostra a cara lá. Eita. Mostra que você tem, será que pega aqui? Você tem um olho de cada cor, um castanho e um verde? Não. Não pega, né? Dá tchau pro povo. Tá, eu vou fazer isso pra assustar o povo. Dá tchau. Dá tchau pro povo. Manda beijo. Manda beijo. Ah, então o papai vai te descer. Vai lá. O Pedro Franco, como eu tava falando, ele pediu pra eu fazer um vídeo bem da hora, cara. Uma história aí que aconteceu, certo? Cuidado com a mãozinha. Deixa que o papai fecha. Pode deixar aberto. Tá, o papai fecha daqui a pouco. Tá bom? Fecha. Tá, eu vou fechar então. Pronto. Desculpa. O Pedro Franco aí pediu para fazer um vídeo sobre um jogo que aconteceu em 1945, que foi um Palmeiras e Corinthians conhecido como o Derby Vermelho. Oi. Oi. Daqui a pouco eu vou. Ou Derby Vermelho, ou Jogo Vermelho, Clássico Vermelho, enfim, como vocês querem chamar. Certo? Que foi o quê? Foi um Palmeiras e Corinthians que reuniu fundos aí para o Movimento Unificador dos Trabalhadores. É uma pré-CUT, certo? A Central Única dos Trabalhadores. E achei interessante trazer esse tema, né? Porque é um fato que pouca gente conhece aí da história do Palmeiras, certo? Junto com seu rival. Aproveitando que o rival ontem foi vice-campeão da Copa do Brasil. Com requinte de crueldade, né, mano? Põe ali o gostinho na boca dos caras, o cara perdendo o gol embaixo do gol, os caras em vantagem no pênalti, um dos ídolos dos caras perde pênalti, mano. Sensacional. Fiquei com dó do Matheus Vital, de verdade, mano. Mas, enfim, deixa pra lá. Em 1945, certo, no pós-guerra, teve muito ali um movimento, né, de esquerda, podemos assim dizer, e o Brasil tinha um único partido de esquerda, que era o Partido Comunista Brasileiro, que tá aí até hoje, né, o 21, o PCB. Só que naquela época o PCB ele passava por maus bocados, certo? Não tinha grana, enfim, tal. E Palmeiras e Corinthians se reuniram para juntar fundos, certo? Teve um idealizador do jogo, não vou lembrar quem foi o idealizador, vou ficar devendo essa informação. E teve essa ideia de reunir ali nesse movimento unificador dos trabalhadores uma grana, certo? Que ajudaria nas campanhas para o Senado e para deputados ali do PCB. Acabou que com essa grana aí, a gente reunida, né, pelos torcedores de Palmeiras e Corinthians, ajudou a candidatura do Luiz Carlos Prestes, que é um político muito importante brasileiro, que teve aí com a sua mulher, né, a Olga Benário, que foi caçada, né, por ser comunista, certo? E ela foi morta num campo de concentração nazista. Tem até o filme da Olga com a Camila Morgado, que é um filme excelente, recomendo, certo? E a Olga Benário, que foi aí caçada e foi morta no campo de concentração, e ela era mulher do Luiz Carlos Prestes. E esse jogo foi muito legal, o Palmeiras ganhou por 3-1, como sempre, né? O Palmeiras ganhou do Corinthians. Mas foi um jogo bem pegado, parece. Não foi um jogo bestinha não, tal, né? Sempre quando reúne Palmeiras e Corinthians, que naquela época já era uma rivalidade grande, né? Já, tipo, o pau cantava, entendeu? E em 1945, pós-guerra, um período bem importante para o Palmeiras, um time que foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Então achei bem legal essa história, certo? Obrigado aí, Pedro, pela indicação e por ter lembrado desse fato, certo? Muita gente acha que foi diretamente para o PCB, que foi o dinheiro, não foi para esse movimento unificador dos trabalhadores, e daí ele repassou ao PCB, sim, tá? Foram eleitos aí o Luiz Carlos Prestes para o Senado e acho que 14 vereadores, 14 deputados, desculpem. Só que, passados 2 anos, em 1947, o PCB entrou na ilegalidade, certo? Por causa de Getúlio Vargas. Ele declarou o PCB como inimigo da nação. E essas candidaturas aí, esses deputados foram cassados, certo?
e o Luiz Carlos Prestes também teve o seu mandato revogado. Enfim, então nem chegaram a concluir aí. É uma história rápida, né, de um fato que aconteceu aí, um derby. Tem até um livro, se eu não me engano, é o Clássico Vermelho, Palmeiras Corinthians, o Jogo Vermelho. Isso, é o Jogo Vermelho. Que é do Aldo Rebelo, que era candidato a presidente aí, senador, né, o Aldo Rebelo. Enfim, minha filha tá fazendo manha. Enfim, é isso. O vídeo aqui é rapidinho, só para lembrar essa história. Você conhecia essa história? Você sabia disso? Não? É uma história legal. Eu acho interessante, certo? Mostrando que o Palestra, né, Palmeiras, estava envolvido ali com várias coisas, né? Várias questões sociais no começo. Palmeiras, que você não sabe, já arrecadou fundos aí para a Cruz Vermelha também. Abriu o hospital de campanha no Palestra Itália para receber os machucados de guerra, os feridos de guerra, certo? Enfim, os brasileiros e os ítalo-brasileiros, quem quer que fosse. Certo? Claro que não sendo inimigo da nação. Enfim, e é isso. Beleza? Essa história aí do nosso time, eu acho que até da Primeira Guerra também a gente ajudou também em algumas fases ali. Enfim, né? O nosso time é um time que é muito participativo na sociedade, certo? Sempre foi. Apesar do nosso histórico aí de não aceitar negros, né? Por muitos anos. Mas desde então o Palmeiras, né, sempre ajudando aí na comunidade. Beleza? Era isso, independentemente de ter sido um partido comunista, para o movimento unificador dos trabalhadores. Cara, eu achei que foi bem interessante isso. E não só o Palmeiras, mas o Corinthians também. O Corinthians sempre muito ativo aí nessas questões sociais. Enfim, é isso. Beleza? Conhecer essa história? Deixa aí se você conhecia. Recomendo aí essa leitura, pelo menos os artigos que tem na internet. Não precisa nem ler o livro, tá? Mas os artigos eu acho legal você conhecer e saber o que foi esse jogo, tá? Enfim, como Palmeiras e Corinthians ajudaram nisso. Gigantesco abraço a todos, falei demais, desculpa. Avante palestra.